Aleluia, graças a Deus, meus amados, tudo bem com vocês? Queremos dizer que nós estamos com saudades, cada dia que nós chegamos aqui sentimos a sua falta, mas é por um pouco tempo, amém? Cremos na boa mão do Senhor, a cada dia presente em nossas vidas, amém? Eu quero orar um pouco com você, Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por esse momento de podermos estar aqui, unidos, Pai, num só propósito, num só pensamento. Sabemos que você está presente em nossas vidas e nenhum dos teus planos serão frustrados na vida de nenhum de nós, Pai. Abençoa cada irmão que está no seu lar, na sua casa, juntamente com os seus familiares, Pai. Cobre de bênção, Pai, sobre a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Então, amados, preparados para a palavra? Nesse momento eu convido o pastor Douglas, que vai trazer a palavra do Senhor para edificar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Estamos com um probleminha no som, mas vamos resolver. Tenha paciência. Não saia do Instagram, não saia do YouTube. Amém? Tenha paciência. Estamos trabalhando para resolver e te servir da melhor maneira possível. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, estamos aqui por você. Estamos continuando até que tudo isso passe. Estamos crendo em Deus, no nome de Jesus Cristo, que isso está acabando, que está cessando, para que a gente possa estar reunidos de volta novamente nos nossos cultos presenciais. Amém? De fato, algumas igrejas no sul e sudeste já estão retomando as suas atividades. Eu tenho visto pelas redes sociais e eu acredito que essa realidade também vai chegar aqui no Nordeste, amém? Mas por enquanto, tenha paciência, os irmãos estão fazendo o melhor que podem aqui, Belo, Silas, enfim, todos que compõem a equipe de produção estão trabalhando da melhor maneira possível para te servir melhor, amém? Então tenha paciência que a gente chega lá e vamos a cada dia melhorar no nome de Jesus. Eu quero que você, se estiver realmente me ouvindo bem, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Nós estaremos fazendo uma reflexão em cima do capítulo 2 e capítulo 3 de 1 João. Amém? Quero informar você que no próximo domingo, dia 13 de maio, haverá ceia. Amém? No mesmo formato que tivemos no mês de abril, teremos no mês de maio. Né? Você, em sua casa, com a sua família, preparando pão, preparando vinho para cear junto conosco. Então, celebraremos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário na ocasião, junto com você aí na sua casa. Ou seja, você não só vai assistir o culto pelo YouTube ou Instagram, mas você vai estar cultuando ao Senhor juntamente conosco. Amém? Então, aqui em 1 João capítulo 2, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então o apóstolo João, queridos, que é testemunha, porque ele andou com Jesus, né? Ele foi um dos discípulos de Jesus. Ele se refere a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava. Então aqui ele já está bem velho, ou seja, experimentado, anos de vida bastante. E aqui ele começa a escrever para a igreja, para nós, filhos de Deus. E aqui em 1 João capítulo 12 ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E é interessante isso porque ele vai estar abordando aqui no capítulo 2, tanto no capítulo 2 como no capítulo 3, a nossa conduta cristã diante de Deus e diante dos homens. E é muito importante nós atentarmos para isso. Ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E nós sabemos que hoje o nosso Senhor, Ele está assentado à direita de Deus, à direita do trono da graça, à destra do Senhor.
acima de todo nome que se possa nomear, acima de todo principado e potestade. E aqui o apóstolo João diz: temos um advogado junto ao Pai. E quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Aí João diz: ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, a Bíblia diz, mas ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, ou seja, de todas as pessoas. E essa palavra propiciação, ela é bem interessante. Aqui no dicionário diz assim, um minuto. Propiciação é o ato de justificar o pecador ou remover a culpa do pecado. A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo foi providenciado por Deus como propiciação pelos nossos pecados. E propiciação é o ato de justificar o pecador ou remover a culpa através de um sacrifício. Então Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário, nos justificou diante de Deus pelo derramamento do seu sangue e removeu a nossa culpa. Louvado seja Deus. Ele diz aqui: ele é a propiciação, é aquele que nos justifica diante de Deus, é aquele que removeu a nossa culpa. Hoje temos acesso ao trono da graça por causa do sacrifício de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aí diz aqui: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre o Pai, ele diz que Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, Deus é justo e providenciou a justificação da humanidade em Jesus. Então, o apóstolo João, ele usa essa palavra propiciação, falando de justificação e falando da remoção da culpa. Hoje, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós podemos entrar na presença de Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca houvesse existido. Louvado seja Deus. Então, dizer Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Jesus Cristo, Ele ofereceu uma vez por todas o sacrifício de si mesmo a Deus, para justificar todo aquele que se aproxima dele em fé. Amém, queridos? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Uma vez que declaramos que conhecemos ao Senhor, queridos, obrigatoriamente a nossa vida precisa transmitir a obediência aos mandamentos do Senhor. Não adianta abrirmos a boca e dizer eu conheço ao Senhor e negarmos a sua palavra no nosso dia a dia. Nós precisamos viver a palavra de Deus dia após dia, perante os homens e principalmente perante Deus. Então ele diz aqui: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então, se você o conhece, você guarda os mandamentos do Senhor. Se você o conhece, você guarda a palavra do Senhor. Então, como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, essa palavra deve nortear a nossa vida, como aqueles que professam a fé em Jesus. Então ele diz:
Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, como é que o amor de Deus é aperfeiçoado em mim? Como é que o amor de Deus é aperfeiçoado em você? Ele diz, naqueles que verdadeiramente guardam a sua palavra. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, aquele que guarda para praticar, aquele que guarda para confessar, aquele que guarda para meditar, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, neste verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então o amor de Deus é aperfeiçoado naqueles que têm compromisso com esta palavra, permitindo que essa palavra modifique a sua maneira de falar, modifique a sua maneira de pensar, modifique a sua maneira de crer, modifique a sua maneira de agir, queridos. Quando guardamos a palavra, nós permitimos que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos lá. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também assim andar como ele andou. Então, se você dizer eu permaneço em Jesus, nós precisamos transmitir Jesus para as pessoas que nos conhecem, não com a nossa pregação, não com a nossa voz, mas com a nossa vida. É isso que o apóstolo João está dizendo. Aquele que diz que permanece nele. Você abre a boca e diz, eu sou de Jesus, eu permaneço nele. Aí João diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E talvez você me pergunte, pastor, mas como eu vou saber como Jesus andou? É fácil. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 livros históricos que nos mostram nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Nos evangelhos você vai encontrar a vida, nos evangelhos você vai encontrar os ensinos de Jesus, no evangelho você vai conhecê-lo, você vai saber como ele se portou diante de Deus, diante dos homens. Quando ele se apresentou a João Batista para ser batizado, o próprio Deus deu testemunho dele dizendo, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então quando você olha para os evangelhos, você vai ver exatamente como Jesus se portou aqui neste mundo. E o apóstolo João nos remete ao princípio. Porque todas as vezes que ele escreve sobre o princípio, ele está apontando para aquele início, ou seja, o início da jornada dele com Jesus aqui na terra. Aquele que diz que permanece nele, queridos, permanecer no Senhor é andar como ele andou. Permanecer no Senhor é falar como ele falou. Permanecer no Senhor é pensar como ele pensou. Permanecer no Senhor é julgar como ele julgou. E graças a Deus que não estamos sós para cumprir essa tarefa. Nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador, para sermos como Jesus aqui na terra. No versículo 7 ele diz, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Quando ele diz o qual desde o princípio tivestes, ele está se referindo aos ensinos de Jesus. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Quem diz que está na luz e vive em ódio, está em trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz. Então, queridos, para permanecermos na luz, é necessário andarmos em amor. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 5 diz, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo em nós, ele não veio só, ele trouxe o amor de Deus e derramou esse amor no nosso espírito humano, para que possamos amar como ele nos ama. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está em trevas, e anda nas trevas, e não sabe onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Versículo 12, ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Nós somos perdoados. Não há pecado que Deus não possa perdoar mediante arrependimento. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então João se dirige aos pais, João se dirige aos filhos, João se dirige aos jovens, trazendo uma palavra específica para cada grupo de pessoas. E especificamente aos jovens, ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Como é que vencemos o maligno? Com a palavra de Deus em nós. Versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha o que há no mundo. Ele diz: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Foi isso que fez com que Eva caísse, cedesse ao pecado, provasse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi justamente isso. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí João diz: olha, o mundo passa. Queridos, a nossa vida aqui é passageira. Mesmo que uma pessoa viva 80, 90, 100 anos, isso não é nada comparado com a eternidade. Não é nada. A nossa vida é passageira. Ele diz: o mundo passa. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz: nada trouxemos para este mundo e nada dele levaremos. As pessoas se apegam tanto aos bens materiais, mas quando morrem não levam nada. Quem vai usufruir são aqueles que ficam. Aí João diz: o mundo passa. Não se apegue àquilo que é passageiro. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o Senhor. Queridos, a receita de permanência, e eu gosto muito quando Jesus, lá em João capítulo 8, diz assim: olha, o escravo não fica para sempre em casa, o filho sim, para sempre. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, mediante o novo nascimento, isso nos garante permanência na presença. É a questão de filiação. E ele diz: olha, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém
aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, Marta chegou e disse assim: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olhou para ela e disse: o teu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, ela cria na ressurreição do último dia. Aí Jesus respondeu para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê, tem alguém aqui que vive e crê? Nós temos os irmãos aqui, e eu sei que você que está acompanhando esse culto, acompanhando essa ministração, você tem essa convicção. Quem vive e crê nunca morrerá eternamente. Nunca morrerá eternamente. Então ele não está se limitando, queridos, a essa vida física, porque nós temos um tempo pré-determinado para vivermos aqui. Mas estaremos para sempre com o Senhor. É isso que importa. Aí aqui essa passagem me fez lembrar João capítulo 11, porque ele diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus. E onde é que eu vou encontrar a vontade de Deus? Onde é que eu encontro a vontade de Deus? Na palavra. Quando eu descubro a vontade de Deus, eu preciso viver essa vontade. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então é uma garantia de permanência eterna pela obediência à palavra de Deus. Continuando, ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Estou me lembrando de dois irmãos agora que seguiram nesse caminho. Infelizmente, eu os conheço bem de perto. Não vou citar nomes porque eu estou na internet. Mas esse texto me fez lembrar deles. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí o versículo 20 diz assim: vós possuís a unção que vem do Santo. O Espírito Santo nos concede essa unção. E todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E eu lembrei desses irmãos, porque um dia eles estavam no caminho, professando conosco que Jesus é o Cristo. Não temos dúvida disso, queridos. Jesus é o Cristo, ou seja, é o ungido de Deus, é o Messias. E por um tempo esses irmãos
eles declaravam essas verdades. Mas por algum motivo eles abriram a porta para o engano. E hoje eles negam que Jesus é o Cristo. E olha o que a Bíblia diz. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem também o Pai. Aquele que confessa ao Filho tem igualmente o Pai. Aí no versículo 24 o apóstolo João diz assim: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. É muito importante, queridos, firmarmos os nossos pés nas verdades ouvidas, para que em tempo algum venhamos nos desviar delas. João diz: permaneça, fica firme. Muitos anticristos se levantarão nos últimos dias, negando que Jesus é o Filho de Deus. Não importa quem se levanta contra. O importante é que você permaneça onde está. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Queridos, eu estou nesse caminho há 34 anos. E o diabo não tirou folga não, nesses 34 anos não. Mas eu permaneço naquilo que desde o princípio eu tenho ouvido. Jesus é o Cristo de Deus. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, para eu permanecer no Filho e no Pai, eu tenho que me manter firme naquilo que eu tenho ouvido desde o princípio da minha fé, e não dar ouvidos à doutrina de demônios ou espírito de engano. As pessoas às vezes defendem o Pai e negam o Filho. Mas João é muito claro quando ele diz: o que nega o Pai e o Filho, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Se você nega que Jesus é o Cristo de Deus, você não tem o Pai no seu coração. Mas ele diz: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez: a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, falando daqueles que professam fé em Jesus, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, aí mais uma vez João diz: permanecei nele, como também ela, a unção, vos ensina. Queridos, a unção é o Espírito Santo em nós, nos guiando em toda a verdade. O próprio Jesus falou em João capítulo 14, João capítulo 16, acerca da vida do Espírito Santo. E ele disse: ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Quando João disse que vós tendes a unção,
e não tem necessidade que alguém vos ensine, ele não está desprezando os mestres ungidos por Deus. Ele não está desprezando os dons ministeriais que Deus colocou na igreja. O que ele está nos dizendo aqui é: quando você ouvir determinado ensino com base na palavra, o Espírito Santo que habita em você vai testificar se aquilo é verdade ou não. Então você saberá se é verdade por causa da unção na sua vida. Louvado seja o Senhor. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Porque ele virá e não tardará. Aquele que há de vir virá e não tardará. Ele virá. É uma promessa. Vou para meu Pai, mas virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele fez a promessa. Ele voltará. Mas voltará para quem? Para quem ele voltará? João está dizendo, ele voltará para aqueles que permanecem, para aqueles que estão firmes nos propósitos, na fé, na palavra, na obediência, no caráter. Permanecer, não se abalar por causa das circunstâncias. Está tudo muito difícil, aí deixa de servir. Não, permaneça. A despeito da circunstância, permaneça. Porque nem sempre a circunstância é favorável. E nem sempre a circunstância favorável garante que é Deus. Mas é importante estarmos firmes. Independente da situação, mantenha a sua fé em Deus. Aleluia. Quando Jesus disse para a figueira: nunca mais como alguém fruto de ti, e a figueira secou desde as raízes, os discípulos disseram: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Eles ficaram admirados com o resultado da palavra. E Jesus disse: tenha fé em Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, tenha fé em Deus. Não fique aplicando sua fé no lugar errado, não. Eu não lembro o dia que eu assisti no noticiário. Por quê? É lixo. Vai minar minha fé. Eu prefiro ficar com a palavra do que estar abrindo os meus ouvidos para o medo, para o pânico, para o desespero. Vou ficar com a palavra. Amém. E a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Amém. Você não será atingido. Se crer, não será atingido. Não será atingido porque é crente, não. É se crer, se permanecer nas verdades ouvidas. Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, porque ele vai se manifestar. E dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Olha só, está dizendo que algumas pessoas na vinda, ao invés de correr para ele, vão se afastar envergonhados. Mas por que envergonhados? Porque provavelmente não permaneceram naquilo que ouviram desde o princípio. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E ele não está falando de justiça própria e nem de justiça humana, não. Está falando da justiça de Deus.
E a única condição de vivermos na justiça de Deus é nascermos de novo. Aí no capítulo 3 ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que amor é esse? Que mudou a nossa condição de escravos para filhos. Os judeus, quando ouviram isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eles ouviram isso, eles disseram para Jesus: nunca fomos escravos de ninguém. Então Jesus está diante de uma geração que não tinha consciência de escravidão, como a geração que esteve no Egito por 430 anos, embora Roma dominasse Jerusalém na época. Eles disseram para Jesus: nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí Jesus respondeu: todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Eles não se viam nessa condição, porque achavam que Jesus estava falando de uma escravidão física, mas Jesus estava falando de uma escravidão espiritual. E diz: todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Queridos, nós já fomos removidos dessa condição. É por isso que afirmamos com tanta certeza: não somos mais pecadores. Eu sei que há algumas pessoas, alguns crentes que dizem: somos pecadores remidos. Não, a Bíblia nos ensina que hoje somos justiça de Deus. Nenhuma pessoa que nasceu de Deus, nenhuma pessoa que nasceu de novo, ela tem prazer na vida de pecado. Nenhuma. Se tem prazer na vida do pecado, é porque não nasceu de novo ainda. Porque quem nasceu de novo se envergonha das obras do pecado. Ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aí eu gosto da afirmativa de João, logo a seguir. Ele diz: de fato, e de fato somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Por que João afirma com tanta certeza? Porque ele mesmo escreveu lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, quando diz: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós aplicamos a fé em Jesus, mediante o sacrifício da cruz, a Bíblia diz que Deus nos concedeu poder para sermos como Jesus. Somos tão filhos de Deus como Jesus, gerados pela obra do Espírito Santo no nosso espírito humano. Hoje trazemos dentro de nós a própria vida e natureza de Deus. Louvado seja o Senhor. De fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Por que o mundo não nos conhece? Porque normalmente aquele que tem fé em Jesus, aquele que permanece na palavra, ele vai remar contra a correnteza. Ele não vai seguir no efeito manada.
Não. Porque a nossa pátria é celestial. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Porque se você conhece, se você sabe em quem você tem crido, você sabe que Ele é poderoso para guardar o teu tesouro até o dia final. Você tem essa convicção, você tem essa certeza. Eu sei em quem tenho crido. Então, se você sabe em quem você tem crido, você sabe que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Gosto de Hebreus 10 que diz: retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Quem fez a promessa é fiel. Amém. E Ele disse: estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E sabe quando foi que Ele nos prometeu isso? Quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Lá em Mateus capítulo 28. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não tem um dia que Ele não esteja com você. Até naqueles dias que você se sente só. E quando você se sente só, isso é a sua alma tentando tirar você da fé. Porque a fé sempre vai ficar com a palavra de Deus. Sempre. Muitas pessoas vão tentar tirar você do seu lugar. Muitas pessoas vão tentar tirar você da sua posição. Mantenha-se firme. Não se deixe demover da sua fé. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir um ovo, ele lhe dará uma serpente? Aí Jesus diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Queridos, a Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus. E o que é que Deus não pode fazer para que a sua alegria seja completa? O apóstolo Paulo diz aos Romanos: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia! E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele
esperança. Assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados. Jesus se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele. Presta atenção a esse versículo 6 de 1 João capítulo 3. Está dizendo todo aquele que permanece nele. E eu pergunto, você tem permanecido nele? Porque a Bíblia está dizendo todo aquele que permanece nele não vive pecando. Quem permanece em Jesus não vive pecando. Essa é a nossa vida. Santidade, pureza, obediência ao Senhor. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu. Aqui é João falando do seu testemunho. Ele diz: todo aquele que vive pecando não viu, porque João o viu. Nós não vimos, mas João o viu. Ele diz: todo aquele que vive pecando não viu, nem conhece. Queridos, nós não vimos fisicamente. Nenhum de nós teve a experiência de ver Jesus. Mas a Bíblia diz que se você o conhece, você não vive pecando. Como é que eu conheço ao Senhor? Pelas Escrituras. Então, se você estudar as Escrituras, você vai conhecê-lo. E quando você o conhece, você vai abandonar o pecado. Você entende isso? A mulher apanhada em flagrante adultério. Todos queriam matá-la, porque foi apanhada em adultério, tem que ser apedrejada até a morte, segundo a lei de Moisés. Perguntaram a Jesus o que faria. Jesus, com o dedo, começou a escrever no chão. Eles insistiram na pergunta e Jesus respondeu: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus libera a palavra, ele se inclina novamente e volta a escrever no chão. E a Bíblia diz que aqueles acusadores agora estavam sendo acusados pela própria consciência. E acusados pela própria consciência, eles não tinham como permanecer na sua posição de juízes, e largaram as pedras e foram embora. E Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? E ela disse: não, Senhor. E ele disse: nem eu tampouco. Vai em paz. Eu duvido que aquela mulher tenha continuado na mesma condição depois de ter estado com Jesus. Eu duvido. Eu lembro daquele homem no tanque de Betesda, paralítico há 38 anos, em cima de uma cama. Colocaram ele na beira do tanque, esperando que os anjos movessem as águas. Mas antes dele, outros desciam e recebiam cura. Jesus se aproxima dele e diz: quer ser curado? E ele tenta justificar: Senhor, não tem ninguém que me jogue dentro do tanque quando as águas são agitadas. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E era um dia de sábado. Aquele homem saltou, pegou a cama, colocou nas costas e foi embora. Alguém encontrou com ele e disse: por que você carrega a sua cama sendo um dia de sábado? Não pode. Ele disse: aquele que me curou mandou levar a cama.
E ele perguntou: quem te curou? Ele disse: ele não sabia dizer quem era, porque havia muita gente. Jesus saiu daquele lugar. Mas aí outro dia Jesus encontrou com ele no templo e disse: olha, estás curado. Não pratiques, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Então Jesus o advertiu, e provavelmente a condição de saúde dele era devido ao pecado. Mas Jesus disse: não peques mais, para que algo pior não te suceda. Queridos, quando uma pessoa é advertida pelo Senhor, é bom darmos atenção. Você entende isso? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Se nós conhecemos Jesus, nós não vivemos pecando. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Lendo o versículo de trás para frente, diz: o justo pratica a justiça. Então, se você nasceu de novo e foi justificado diante de Deus pelo sacrifício de Jesus, você vive na justiça. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o Filho de Deus, ele veio com um propósito: desfazer as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você nasceu de Deus? Todo aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, ou seja, o que permanece naquele que nasceu de Deus, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Se você nasceu de Deus, a divina semente está no seu espírito, e você não pode viver pecando. Então, se você não pode viver pecando, você não é pecador. Não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Nisto conhecemos o amor. E como é que nós conhecemos o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós. Aleluia. Aí João diz: e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua,
mas amemos de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Quer receber o que você pede? Pastor, eu quero receber a resposta às minhas orações. Está aqui o segredo. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Se eu vivo dessa maneira, eu recebo aquilo que peço. Louvado seja Deus. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. E eu lembrei de um mandamento de Jesus, está aqui em João capítulo 13. João capítulo 13. E eu acredito que quando João fala do princípio, ele está se referindo a esse princípio aqui. Versículo 34, João 13, 34 diz assim: novo mandamento vos dou. Aqui é Jesus falando aos discípulos na ocasião do seu ministério terreno. E ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Aí o 35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Na lei de Moisés diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei de Moisés. Mas o Evangelho da Graça diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nosso padrão não é Moisés, o nosso padrão é Jesus. E Jesus disse: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Amor sacrificial. Eu espero de coração ter sido instrumento de Deus nessa noite para abençoar a sua vida. Não sei como é que foi a transmissão. Os meninos aqui atrás das câmeras estavam trabalhando muito para que essa ministração chegasse limpa até você. Então eu acredito que você tenha sido abençoado com essa palavra. Viva de modo digno do Senhor, permaneça naquilo que você tem recebido da parte do Senhor, não se demova do seu lugar, a despeito da circunstância, o Senhor é contigo. Então não perca a fé, não perca a esperança, não perca o ânimo, mantenha-se animado, mantenha-se feliz, mantenha-se fazendo festa, que logo, logo estaremos juntos novamente para a glória de Deus, amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Aleluia. Você que está nos assistindo e você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, você achou a palavra e impactou a sua vida, você pode fazer isso.
Basta você dizer assim: eu entrego a minha vida ao Senhor. E a partir de hoje a minha vida não será mais a mesma. Eu estou liberto do pecado. E a partir de hoje o sangue de Jesus Cristo, ele passa a fazer morada na minha vida. E automaticamente a tua vida vai ser mudada. Amém? A Bíblia diz que uma semente de fé ela vai brotar no nosso coração. E essa fé você pode fazer ela crescer. Amém? Salvação é assim. Você não tem que sentir nada, mas apenas crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu naquela cruz do Calvário para salvar a tua vida e a vida da tua família. Amém? Aleluia. Irmãos, eu estou com saudade e eu quero ministrar aquele texto sobre dízimos e ofertas. Amém? Se você está com Bíblia aí, você abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então a palavra de Deus aqui diz que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que nós recebemos. E quando nós fazemos isso, algo sobrenatural irá acontecer em nossas vidas. Os nossos celeiros serão abençoados, serão cheios, serão transbordantes. E eu sei, amados, que Deus, você tem sido fiel com o teu dízimo. Você tem sido fiel com a sua oferta. Muitos irmãos têm vindo aqui devolver a sua semente. Outros podem, se você não quer vir aqui, você pode depositar na conta da igreja ou fazer uma transferência. Mas enfim, da forma que você está fazendo, você está sendo fiel ao Senhor. Você está honrando ao Senhor. E isso, Deus ele vai pegar junto com você também, por causa da tua fidelidade. E eu sei que nada vai faltar na tua vida. Deus irá fazer transbordar essa semente e vai multiplicar em sua vida. Amém? Então nós estamos chegando ao final de mais um culto ao Senhor. E nós queremos dizer a você que no próximo domingo nós estaremos aqui às 18 horas. E você convida a tua família novamente para estar conosco. Manda uma mensagem para pessoas, teus amigos, para acessar o Instagram da igreja, para acessar o YouTube. Tivemos alguns probleminhas hoje com o som, mas permanece fiel, fica firme, amém? Eu sei que nesse período de quarentena você deve estar lendo, você deve estar edificando a tua vida sobre a palavra. E nós temos alguns livros aqui para que nós possamos indicar a você. Tem esse aqui, O Amor, o Caminho para a Vitória, de Kenneth Hagin. Nós temos aqui na nossa livraria. Nós temos também de Kenneth Hagin, Transbordar, Vivendo Acima dos Limites da Vida. E nós temos também, esse livro é novo, Como Manter a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco, Desenvolvendo Discernimento para estes Últimos Dias, de Rick Renner. Isso aqui é bênção demais, eu ainda não li. Mas se você desejar adquirir um desses livros, entre em contato com o Instagram da igreja, através do Instagram, e você vai receber na sua casa esse livro, amém? Então, tem esse, tem outros livros, então você entra em contato, que nós vamos fazer chegar até você, amém? Então, quero agradecer a sua presença conosco nessa noite,
e até domingo, e fiquem na prática dessa palavra, amém? Glória a Deus.